Capítulo 371 Guerra de lances que deu errado. Alguém disse ao Deus do conhecimento: é tarde demais para isso agora. Os lábios do Deus do conhecimento tremeram. Ele suspirou e respondeu: eu posso ver isso. Os deuses podem não saber o valor de seus semideuses, mas uma competição financeira sobre quem consegue ter seu semideus os obrigou a agir. Para a maioria deles, tornou-se uma questão de honra e orgulho superar os outros. Infelizmente para os outros deuses, não há ninguém mais desesperado do que Arcon. A tela mostra os padres tentando superar os lances uns dos outros. O padre da Igreja da Tempestade começou depois que Arcon a instruiu. Arcon instruiu o Colosso antes que o Deus do Conhecimento começasse a falar e ela baixou um preço no meio do discurso do Deus do Conhecimento sobre mostrar moderação. Stelios não pode deixar de sorrir. Arcon não é de mostrar moderação. Ele não havia terminado de falar quando o sacerdote de Arcon, o Colossus, de repente se transformou. Os sacerdotes e Elius foram espalhados ao vento pela expansão de seu corpo. Os olhos de Stelios se arregalaram em choque ao vê-la agarrar Elius. Ele gritou com Arcon: o que você está fazendo? A comoção que ocorreu a seguir não permitiu que sua pergunta fosse respondida. Houve um estrondo quando uma grande mão quebrou o tupo do templo. Ele alcançou Arcon e esmagou alguns avatares no processo. Arcon deixou cair alguns itens na mão e a mão se retirou. Os deuses ouviram outro estrondo fora do templo. Então tudo ficou em silêncio. A poeira que obscurecia a visão do deus diminuiu para mostrar o colosso agora reduzido ao tamanho de um gigante normal ao lado de Elius. Ela está segurando itens com divindade em uma mão enquanto a outra está no ombro de Elius. Ao lado dela está a gaiola que eles usaram para manter os guardas reais capturados. O deus do conhecimento balançou a cabeça e suspirou. Arcon conseguiu desta vez. Agora as coisas foram reviradas. Não há como voltar atrás. De volta ao monte de formigas. O colosso deu um tapenha nas costas de Elius. Como você está, senhor? Negociador. Desculpe pelo meu tratamento anterior, eu tive que protegê-lo. Não gostaria que nada de infeliz acontecesse com você. Agora, por que você não continua com seu trabalho? Chame a guarda real e vamos fazer isso. Elius perguntou a ela e os outros deuses. Ela sorriu docemente para ele. Você vê algum de seus sacerdotes aqui? Eles provavelmente estão ocupados com outros assuntos. Só posso imaginar o que poderia ser mais importante do que esta negociação. Isso só mostra que eu e meu Deus somos os únicos levando isso a sério. Eles não estão aqui enquanto estamos dispostos a tomar medidas extremas para conseguir o que queremos. Os olhos dela brilharam com as vagas sugestões de uma ameaça que ele percebe rapidamente. Suas palavras são claras o suficiente e seu sorriso parece inocente, mas o jeito que ela está olhando para ele com olhos afiados serviu para levar o assunto para casa. Ele assentiu. Ele entendeu imediatamente e não se importa. Não era o que ele tinha em mente e a situação saiu do planejado, mas Elius e os outros teriam apenas que se adaptar à situação e tirar o melhor dela. Ele chamou a guarda real. A guarda real saiu do formigueiro com cuidado. O que foi isso antes? O que você está tentando fazer? Se você errar, essa negociação vai azedar. A guarda real gritou com ela com falsa bravata. Não está enganando ninguém. Suas pernas trêmulas são indicação suficiente da quantidade de medo que ele tem pelo colosso. Ela disse a Elius: veja como ele está foriado. Não faça o pobre rapaz sofrer muito. Ou mais pessoas inocentes sofrerão. Você não quer isso, quer? Ele balançou a cabeça. Ele certamente não quer isso. Ela sorriu, aparentemente satisfeita com a resposta dele. Agora continue com isso, sim. Fizemos um acordo. Temos aqui 100 itens, cada um contendo divindade suficiente para criar um semideus e também temos todos os guardas reais que recebemos como convidados. Eles manifestaram interesse em retornar ao rédio da colônia de formigas. Eles têm uma ética de trabalho admirável. Não há como dizer não há tanto entusiasmo. Elius fez seu trabalho o mais rápido possível. Qual semideus é o seu? A guarda real perguntou. Essa deve ser Tânia. Aquela com pele azul e cabelo roxo. O colosso respondeu. A guarda real relatou a rainha e outro membro da realeza trouxe Tânia. Eles também levaram os guardas reais capturados. Os guardas reais capturados já estão congelados dentro da jaula. Um ano é suficiente para que seus problemas de fungos ressurjam. Eles podem não ser capazes de se mover, mas ainda estão cientes de seus arredores. Filho do Deus Sol, é você? Perguntou Dolfos. Elius não respondeu, mas isso não iria deter Dolfos. Ele gritou: salve-nos, filho do Sol. Ajude-nos. Por favor, nos ajude. Mais e mais deles clamaram a ele por ajuda com seu sentido divino. Eles imploraram a ele para ajudá-los. Mas Elius olhou com indiferença enquanto eles eram levados. Ele não se sentiu culpado ou arrependido. É apenas um pedido de ajuda dos fracos. Ele matou pessoas que imploraram para que ele não o fizesse e cortou a garganta de crianças para conseguir o que queria como Geu dirá.
Isso não o incomoda. É melhor ficar calado para que o que ele diz agora não seja usado contra ele no futuro. Dizer algo bom para as formigas fará com que os deuses o vejam desfavoravelmente. Foi ele quem sugeriu que fossem capturados e usados como moeda de troca. Fingir inocência agora os fará perceber que pode haver mais nele. Dizer algo ruim para as formigas também funcionará contra ele se ele precisar enganá-los ou mentir para eles no futuro. Não dizer nada agora deixa um espaço em branco que pode ser preenchido no futuro. Capítulo 372 O sacrifício dos fracos pelos melhores. O destino dos guardas reais rebeldes é o destino dos fracos, para serem usados como ferramentas para seus superiores. Esse tipo de coisa acontece sempre no universo vazio. Não é nada no grande esquema das coisas. Existem entidades lá fora no universo vazio que destrói as árvores do reino e toda a vida dentro delas. Se alguém não pode sacrificar os outros, não pode alcançar os níveis de tais entidades. É por isso que a era da conquista é tão sangrenta. É a era do sacrifício. Os fracos são sacrificados pelo poder de seus superiores, assim como esses guardas reais serão sacrificados pelo bem de seus superiores. As formigas criaram Tânia. Oh meu Deus! Ela perdeu algum peso. O colosso comentou com tristeza. Tânia mudou. Uma dessas mudanças é a redução drástica de tamanho. Não há cicatrizes em seu corpo, pois ela é uma entidade de mana com um fator de cura muito alto, mas pode-se dizer de relance que ela passou por muita coisa. Sua redução de peso indica um trauma grave que sua existência não foi capaz de curar totalmente, apesar da falta de cicatrizes. Esse é apenas o dano óbvio para ela. Certamente é um trauma psicológico que pode nunca cicatrizar, apesar do fato de que a memória de sua experiência dentro do formigueiro é, na melhor das hipóteses, nebulosa. Algumas coisas simplesmente não podem ser esquecidas, mesmo quando os eventos foram apagados da mente por uma entidade poderosa. O colosso atirou da guarda real que a criou. Foi então que Tânia chorou. Seu rosto vago finalmente mostrou alguma emoção depois de reconhecer um rosto familiar. Tia Ved. Senti sua falta. Tânia disse. Garota boba. Só faz um ano. Tânia abraçou o colosso e chorou. O colosso deu um tapinha nela gentilmente enquanto cantava para ela. Ele os observou a interação deles com algum interesse. Parece que eles têm um relacionamento próximo. Pode ser como se o cardeal Ack fosse para mim, mas muito mais próximo. Ele avaliou. Tânia parou de chorar mais tarde e até adormeceu nos braços da tia Vete. Ele os manteve uma cara séria durante tudo isso. O colosso ergueu-a e carregou a menina adormecida nos braços. Ela disse a Elius: Bom trabalho, senhor negociador. Esta troca ocorreu sem problemas. É provavelmente porque eles têm medo de contrariá-lo. Eles sabem que você pode fazer coisas extremas para conseguir o que quer. Ela riu alegremente. Você é engraçado. Vou me lembrar disso. Vou dizer isso sobre você na cerimônia do seu enterro, se você morrer. Eu agradeço. De qualquer forma. Estou saindo agora. Boa sorte com seu trabalho. Se você vier à cidade Store, pergunte por Vetripon. Então ela começou a crescer. Ela se expandiu até se tornar sua forma colossal completa. Então ela foi embora. Seus pés gigantescos faziam tremores na areia enquanto ela caminhava. Se houver um ditado que descreva como ela está andando, será andando como se você fosse o dono do lugar. Toda a terra está aberta para ela pisar com sua atitude despreocupada. Ela não parou ao passar pelas linhas de frente. Ela tinha ordens de seu Deus para pegar Tânia e partir. A guarda real que estava afastada voltou. Disse a Helio. A rainha teve negociações suficientes por um tempo. Ela entrará em contato com você quando estiver pronta para outra rodada. Elius assentiu e começou sua viagem para as linhas de frente. Ele havia feito seu trabalho muito bem. A negociação transcorreu sem problemas e não foi por medo de Tia Ved. Lesion queria que a negociação corresse bem, então correu bem. Na verdade, o rumo dos acontecimentos pode ser melhor do que o planejado, graças a Vetetipon. Então ele está feliz enquanto viajava para a linha de frente ainda se recuperando do choque dos eventos. Ele foi acompanhado por alguns dos sacerdotes que foram dispersos anteriormente. Nem todos sobreviveram à transformação de Vet, mas nenhum dos vivos disse nada. Eles também não reclamaram ou advertiram. Não cabe a eles dizer nada. Eles são simplesmente o porta-voz dos deuses e esta situação é um jogo dos deuses. Não cabe a eles emitir opinião. Eles podem ter opiniões, mas não podem expressá-las. Dizer qualquer coisa pode ofender um deus, então eles ficaram quietos e caminharam em silêncio com ele. Templo dos deuses. Ao contrário dos sacerdotes, as coisas não são tão silenciosas ou pacíficas entre os deuses. Os deuses imediatamente começaram a lutar assim que perceberam o que Arcon estava fazendo. Seu Colossus invadiu o templo para coletar os itens para a divindade e também roubou os guardas reais capturados. Em seguida, forçou o inocente Elius a fazer a troca. Eles perceberam que estavam errados quando disseram que Arcon havia ido longe demais antes.
Acontece que há mais coisas que ele pode fazer além do limite do razoável. Então eles começaram a lutar. Desta vez, muito mais deuses participaram. Alguns deuses juntaram-se a ambos os lados por causa da camaradagem ou porque é divertido lutar. Então, as coisas realmente aumentaram de uma luta entre 8 deuses para uma luta entre cerca de 30 deuses. Mas não acabou aí. O Supremo Celestial permaneceu em silêncio durante tudo isso. Ele estava observando o caos, mas sua mente está em outro lugar. É a pior reação possível nesta situação tão volátil. Os deuses amargos tomaram seu silêncio como uma oportunidade de fazer mais. Um deus amargo proclamou grandiosamente: Você blasfemou contra mim, Arcon, e ajudou um mortal a fazê-lo também. Farei uma guerra contra sua igreja e arrancarei seu legado do reino mortal. Muitos outros deuses se juntaram a esta proclamação. Guerras divinas foram declaradas. Os deuses não estão brincando. Neste exato momento, suas várias igrejas já estão mobilizando suas forças. Esta será uma guerra mundial como nenhuma outra. Será a maior guerra da história recente e toda ela foi causada pelo sequestro de alguns semideuses em um formigueiro. Capítulo 373 Apole Arcon para que ele não aprenda a lição. O engraçado dessa guerra é que os deuses deveriam ficar constrangidos se questionados sobre por que estão pegando em armas. Então, alguém trapaceou em uma guerra de lances por coisas que costuma usar como brinquedos. É um motivo curioso de que os reis mortais devem lutar por deuses não altos e poderosos. Então, novamente, as guerras religiosas nunca foram travadas por razões sábias. Ironicamente, esta guerra não é uma reação exagerada. É uma resposta justificada, embora não madura. Não é como o evento incitante da guerra de Arcon e Stelios. Da última vez, Arcon declarou guerra porque seu semideus foi morto. Era culpa dele e de seu semideus. Desta vez, ele passou por cima dos outros deuses e agiu de forma egoísta. A culpa é dele novamente, mas não é ele quem está declarando guerra desta vez. A guerra mundial não é mais sobre os semideuses. Deixou de ser sobre os semideuses quando a guerra de lances começou. Arcon os desrespeitou na cara e fez isso com um mortal também. A Colosso esmagou os avatares de algum deus com a mão como se fossem incensos. A maior parte das baixas dos avatares se deve aos destroços, mas tudo isso pode ser atribuído a Arcon e ao Colossus. Então Arcon tomou posse de todos os guardas reais sem o consentimento deles antes de usá-los para sua própria agenda egoísta. Ele praticamente os intimidou e roubou deles. E se a notícia desse evento vazasse? E seria, pois há tantas maneiras de vazar. Havia soldados assistindo, o falador Colossus, os outros deuses e o próprio Arcon. Ele certamente vai se gabar disso e aquele colosso também por causa de sua boca grande. Se há algo que a Colosso e seu Deus têm em comum é que eles não pensam antes de falar ou agir. Assim a notícia vai sair. Os mortais saberão que alguns deuses foram enganados e depois esmagados por um mortal, tudo com o apoio de seu Deus. A história vai circular entre mortais e deuses por milhares de anos. Vai se tornar uma lenda e pode incitar inventos semelhantes. Eles não o aceitarão. Seu orgulho foi maculado. É outra coisa que o Deus do destino usará para zombar deles. Isso sempre dói mais. Arcon causou a blasfêmia de seu prestígio e, portanto, eles devem ter guerra. O sangue deve fluir para limpar o pecado que ele cometeu. Arcon riu ruidosamente. Valeu a pena. O sangue que será derramado pertencerá aos mortais, mas Arcon acha que valerá a pena. Ele não está preocupado com a guerra que se aproxima. O que quer que aconteça, acontecerá. Os deuses podem destruir suas igrejas e forças mortais, mas não ousarão enfrentá-lo no reino divino. Ele não é um deus fraco. Se ele pudesse atacar outros deuses, ele ficaria furioso, mas ele não quer forçar o Supremo Celestial longe demais. Esta guerra o afetará fortemente. Ele sacrificou muita divindade que a linhagem dos deuses do céu vem salvando e vai perder muitos de seus sacerdotes, mas ele considera que vale a pena e isso é o suficiente para ele. Na verdade, é mais do que suficiente para ele. Tanha está sã e salva agora, enquanto os outros semideuses ainda estão sofrendo no cativeiro. Ele também estragou os outros deuses, então sem dúvida é bom o suficiente para ele. Os problemas que ele criou serão deixados para as futuras gerações de deuses do céu resolverem. Movimentos maravilhosos exaltado Deus do céu. Estou impressionado e impressionado com suas ações. O Deus do conflito elogiou Arcon. Não é nada. Apenas veio a mim em um momento de inspiração. Arcon respondeu modestamente, mas está visivelmente orgulhoso. Arcon adoraria afirmar que planejou tudo desde o início, mas não é assim e ninguém acreditará que seja assim. Uma coisa levou a outra. Ele apenas seguiu seus instintos e as coisas funcionaram do jeito que estão. Ele não queria estar em uma guerra de lances com os deuses e reduzir sua chance de conseguir Tanha. Melhor levar as coisas à força. Ele está atualmente cercado por vários deuses que estão do seu lado neste conflito. Sua resposta os fez rir e balançar a cabeça maravilhados. Arcon é muito divertido e divertido.
É verdade que ele faz coisas tolas, mas coisas tolas são as coisas mais interessantes. Onde estaria o entretenimento dele se não houvesse deuses como Arcon? É por isso que eles não podem permitir que ele seja punido demais ou ele pode realmente aprender a lição e parar de fazer coisas tolas. O deus do conflito riu e disse: Não se preocupe com a próxima guerra divina, grande deus Arcon. Eu acredito que você está certo sobre esta questão. Sua reação é natural para qualquer deus que se preocupa com seu semideus. Então eu prometo ajudar você com tropas e recursos com o melhor de minhas habilidades. O sorriso de Arcon se alargou. É bom ouvir isso. Vou gostar de esperar sua ajuda. O deus do conflito não é o único deus a prometer apoio. Eles não farão o seu melhor, mas certamente farão o suficiente para dar a Arcon uma chance de lutar contra os outros 7 deuses e seus aliados. Isso garantirá que a luta seja prolongada, horrível, sangrenta e muito divertida. O avião de Zargot entrou em convulsão. Uma guerra mundial está prestes a começar e não são rumores infundados. Os deuses trouxeram suas lâminas e começaram a afiá-las. Ao redor do avião, igrejas por toda parte alistaram tropas e treinaram soldados. Alguns mortais rezavam pela paz, mas a maioria se irritava facilmente. Seus deuses foram blasfemados, e eles estão zangados com isso. Não importa que uma guerra leve a consequências muito terríveis, mas isso é o que acontece com Fai. A fé torna as pessoas cegas para algumas coisas, inclusive quando claramente não é bom para elas. Muitos mortais estão participando desta guerra voluntariamente, sem coerção ou recrutamento forçado. Eles estão fazendo isso apenas para agradar seus deuses. Capítulo 374 120 anos atrás. As coisas mudaram rapidamente também. Tropas de vários cantos do plano convergiram para o centro do plano onde está o campo de batalha divino. É um protocolo normal de guerra divina que o Supremo Celestial implementou para que o resto do avião não seja danificado pela guerra. Mas não tem como o avião sair dessa com um ferimento leve em uma guerra desse tamanho. Eles podem ter escolhido lutar em um local, mas o número de soldados entrando naquele local causará mais danos a todo o avião do que ferimentos físicos. Há mais na guerra do que a perda de vidas. Guerras são caras. Eles causam inflação no preço de bens e serviços. A redução da força de trabalho encarecerá a mão de obra e reduzirá a produtividade da economia. A guerra causará perdas financeiras, emocionais e econômicas de todos os tipos. Tudo isso não diz respeito a Helios por enquanto. A Igreja do Sol não é uma das igrejas que vão para a guerra e mesmo se forem, ele é muito fraco para ser crucial para a guerra e também tem um trabalho muito importante aqui como negociador. As ações de Arcon causaram muitas mudanças aqui também. Muitos colossos das igrejas que Arcon estragou vieram para o acampamento. Felizmente, foi acordado que apenas os deuses envolvidos podem enviar colossi e não podem enviar mais de um. Graças a isso, o acampamento não está transbordando de potências que podem ameaçar Helios. Ainda assim, nada mudou sobre a formiga. Eles não se moveram para abrir espaço para negociação, não importa o quanto os colossos pisassem ou fizessem barulho. De alguma forma, as formigas sabiam que estavam apenas fingindo. As formigas não achavam que os deuses realmente fariam algo que pudesse colocar em risco seus semideuses. As formigas escolheram acreditar que os deuses restantes não são tão irracionais quanto Arcon. Então eles não se moveram para a negociação. A espera continuou assim sem nenhum progresso por 50 anos. Foi então que a guerra divina se tornou realmente séria. O lado de Arcon está realmente ganhando a guerra. Foi uma surpresa para os dois lados. O outro lado não o levou a sério e estragou tudo. Ele também recebeu muito mais apoio do que o previsto. Seus inimigos decidiram conter sua série de vitórias o mais rápido possível para que a guerra se tornasse mais frenética. Toda a atenção dos deuses se voltou para a guerra, já que observar os semideuses capturados é chato. Nada mudou por anos e eles estão cansados de esperar que nada aconteça. Até os colossos foram chamados ao campo de batalha divino para reforçar as forças dos deuses. O impasse se estendeu por mais 70 anos. O Supremo Celestial, o Deus da ordem e da justiça, sentou-se em seu reino divino imóvel nos últimos 120 anos. Ele observou o caos aumentar sem fazer nada a respeito. É contra sua natureza permitir que coisas assim aconteçam, mas ele permitiu tudo por causa de um encontro que teve com o Deus do destino 120 anos atrás. Ele chamou o Deus do destino imediatamente após questionar Eliu sobre sua experiência no formigueiro. Uma tela apareceu na frente do Supremo Celestial. Mostrava um gigante flutuando e cochilando em um rio multicolorido. O gigante está coberto de tatuagens onduladas que retratam rios em movimento. O gigante adormecido falou: O que você quer? E seja rápido. Eu tenho que dormir para voltar. O Supremo Celestial estava agitado naquela época devido ao aparecimento do novo Deus, mas ele reinou em sua raiva crescente por tal desrespeito à sua pessoa. Tenho um problema e preciso da sua ajuda. Ele disse calmamente. Essa é uma das razões pelas quais ele não explodiu.
Ele não deve ficar com raiva e atacar alguém de quem precisa de ajuda ou essa pessoa não o ajudará. O Deus do destino bocejou. Eu sei. É óbvio. Você só fala comigo hoje em dia quando precisa de ajuda. Então por que você perguntou se você já sabe o que eu quero? O Supremo Celestial disse com os dentes cerrados. Isso é óbvio também, não é? Eu quis dizer com o que você precisa de ajuda. Há um novo Deus sobre o qual não sei nada. Você sabe alguma coisa sobre ele? Eu sei sobre isso. O Deus do destino respondeu secamente. O Supremo Celestial suspirou e perguntou: Você se importa de me contar o que sabe? Na verdade, eu me importo. Estava ficando muito difícil para o Supremo Celestial controlar sua raiva. Algo novo está ameaçando a ordem que ele estabeleceu e, no entanto, esse Deus do destino está brincando com ele. O que você quer como resposta? Ele perguntou depois de conseguir se acalmar. Se você quer o que eu sei, então você deve vir e obtê-lo de mim. Já faz um tempo desde a última vez que recebi visitas. O Deus do destino disse a ele. O Supremo Celestial cortou a conexão rapidamente antes de gritar. Você não recebe visitas porque todo mundo pensa que você é um babaca. Ele disse outras coisas desagradáveis e desabafou sua frustração com mais palavras bem escolhidas antes de finalmente se acalmar. Então ele deixou seu reino divino para visitar o Deus do destino. Ele apareceu ao lado de um mar flutuante com água multicolorida dentro de uma bolha. A bolha abriu e ele entrou. Ele encontrou o gigante flutuante logo depois e apareceu ao lado dele. Suas cordas do destino pareciam ter proliferado bem. Ele disse ao Deus do destino: O rio multicolorido é feito de muitas cordas com cores diferentes entrelaçadas e fluindo juntas como um rio. Eles parecem cordas para um gigante, mas são cordas muito grandes para outras raças menos privilegiadas fisicamente. Você só está dizendo isso para aliviar a atmosfera estranha depois de todas as coisas ruins que você acabou de dizer sobre mim. O Deus do destino falou sem se levantar de sua posição. Ele ouviu tudo o que o Supremo Celestial disse sobre ele após a ligação. Ele não se importa com isso, assim como não se importa o suficiente com o Supremo Celestial para se levantar e cumprimentá-lo. Capítulo 375 Qual é o objetivo do Deus oculto? O Supremo Celestial não pareceu surpreso que o Deus do destino ouviu o que ele disse sobre ele na privacidade de seu reino divino. É de conhecimento comum entre os deuses que o Deus do destino pode ouvir sobre eventos que ele não está presente para testemunhar. Nenhum acontecimento que lhe diga respeito ou que envolva apenas a indicação de seu nome pode ser ocultado dele. Ele não deveria ser capaz de fazer isso com o Supremo Celestial, mas o que os outros não sabem sobre o Deus do destino é que ele também é um Deus celestial. Essa é a segunda razão pela qual o Deus da ordem não explodiu quando o Deus do destino o desrespeitou. Há uma terceira razão pela qual ele não explodiu, mas isso fica para outra hora. O Deus do destino, sendo um celestial, é o motivo pelo qual ele pode ficar impune de participar das reuniões do Conselho Divino. Todos no plano acreditam que há apenas um Deus celestial no plano porque o Supremo Celestial mata celestiais recém-ascensos. Eles estão parcialmente certos. O Deus do destino ascendeu sem um anúncio, então nenhum outro Deus sabia sobre sua ascensão, exceto o Deus da ordem e da justiça. É seu privilégio como Supremo Celestial estar ciente de todas as ascensões. A ascensão furtiva pode ter feito os outros pensarem, mas isso não mudou a opinião do Supremo Celestial sobre matar celestiais recém-ascensos. Ele não se intimidou nem um pouco e foi atrás do Deus do destino para matá-lo. Obviamente, ele não poderia matá-lo ou o cara não estaria vivo agora desrespeitando na cara. O domínio do Deus do destino se opôs ao seu próprio, então ele teve que deixar o novo Deus celestial sozinho. Felizmente foi apenas um impasse ou o atual Supremo Celestial não será o Deus da ordem e da justiça. A situação sobre o novo Deus oculto fez o Supremo Celestial pensar no Deus do destino. Ele escondeu sua ascensão dos outros, utilizando os poderes de seu domínio. Aqueles que não são obrigados pelo destino a saber de sua ascensão nunca saberão, não importa o quanto tentem. A habilidade do Deus do destino de biambilhotar os outros também pode ser muito útil nessa situação. Essa é a razão pela qual ele chamou o Deus do destino. Então aqui estou. O que você sabe sobre o novo Deus? O Deus do destino respondeu: Nada. Eu não sei nada sobre o novo Deus além do fato de que há uma estranha entidade divina trabalhando no reino mortal. O Supremo Celestial ficou com raiva. Ele perguntou com raiva mal contida: Então por que você me pediu para vir? Você poderia ter dito isso quando eu entrei em contato com você antes. O Deus do destino ignorou a explosão. Ele não tem nada a temer do Supremo Celestial. Mostrou em suas ações e seu discurso. Ele respondeu calmamente. A resposta também é óbvia. É para fazer você vir aqui. Eu já disse que não recebo visitas há algum tempo e você sabe por que não posso sair. O Supremo Celestial continuou a ferver enquanto sua raiva aumentava. Então minha viagem aqui foi um desperdício. É um desperdício para você se você decidir fazê-lo assim.
Não é um desperdício para mim, já que estou desfrutando do prazer de sua presença, embora você esteja sendo um pedaço de pau na lama. O Deus da ordem e da justiça finalmente explodiu. Sua voz era baixa quando ele disse: Não vou permitir isso. Ou você me diz algo útil ou danificarei sua coleção de cordas do destino. Posso não ser capaz de fazer nada com você, mas este mar se tornará um pequeno lagoa no momento em que eu terminar com ele. O Deus do destino considerou a ameaça por um tempo antes de falar. Tudo bem. Eu estava errado, você não é um pedaço de pau na lama. Você só tem um pedaço de pau enfiado no cu. O Deus da ordem e da justiça rugiu, basta começar logo. O Deus do destino sentou-se. Suas pernas afundaram no rio de cordas enquanto suas nádegas se apoiaram nele. Ele começou a falar. Deixe-me perguntar uma coisa. Qual você acha que é o objetivo desse Deus? Eu não sei. Se eu soubesse, não estaria aqui. O Supremo Celestial respondeu com irritação. Eu disse qual você acha que é o objetivo. Certamente você deve ter algumas teorias. O Supremo Celestial suspirou. Sinceramente, não sei. As ações desse novo Deus não fazem sentido para mim. Nada sobre isso faz sentido para mim. Vamos lá. Não seja tão chato. Dê-me o seu melhor palpite. Tenho certeza que você tem um monte deles correndo por aí nessa sua cabeça dura. Eles podem ser chatos e sem inspiração, mas podem ser úteis. O Supremo Celestial olhou para o Deus do destino antes de responder. Se eu tiver que adivinhar, acho que o objetivo desse Deus é ajudar a rainha das formigas a se tornar transcendente e depois se tornar um Deus. O Deus do destino aplaudiu. É um palpite muito bom. Então, por que você não confirma? Não posso confirmar. Por quê? Porque os semideuses estão em risco. Se eu tentar investigar a colônia de formigas, os semideuses podem ser mortos. A morte deles criará muito caos, e eu não quero muito caos. Eu não quero caos de jeito nenhum. O Supremo Celestial respondeu. O Deus do destino balançou a cabeça. Você e sua antipatia pelo caos. Você tem que ser flexível ou vai quebrar. Este caso pode ser estourado se você superar seu medo do caos. Seu medo do caos no reino mortal e entre os deuses o impede de confirmar a agenda do Deus oculto. Se ele puder superá-lo ou encontrar uma maneira de contorná-lo, esse enigma de uma situação se tornará claro e simples. Ele será capaz de abreviar a agenda do Deus oculto e consertar tudo. Capítulo 376 Esperando pacientemente por 120 anos. O Supremo Celestial frangiu a testa enquanto considerava a proposta. Então você está dizendo que eu deveria ir em frente e investigar o formigueiro sem me importar com as consequências. Na verdade, é uma boa ideia. O Deus do destino acenou com o braço para discordar. Não, isso é uma má ideia. E se o objetivo desse Deus for fazer os deuses odiarem você? No momento, temos um Deus do lado da formiga. Suas ações podem levar mais deuses a mudar para ajudar raças não gigantes. Você já é odiado entre os deuses. Este pode ser o ponto de inflexão. Eles podem simplesmente decidir se unir e usurpar você. O Supremo Celestial ficou confuso. Ele entende que mais dissensão entre os deuses pode ser ruim para ele, especialmente porque ele já está ciente de alguns deles entre os deuses. Ele sabe que os deuses têm um plano apocalíptico contra ele se ele for longe demais. É improvável que o plano do juízo final funcione contra ele, mas ele não quer o caos que o conflito entre os deuses criará. O que ele não entende é porque sua ideia é ruim quando o Deus do destino disse que ele deveria considerar desconsiderar o caos. Ele disse ao Deus do destino: Mas você acabou de dizer que eu poderia confirmar minha teoria se deixasse de lado meu medo do caos. Sim, eu disse isso. Mas sua teoria pode estar errada. A consequência de suas ações vale a pena confirmar uma teoria errada. O Supremo Celestial suspirou. Sua irritação o deixou deixando apenas confusão. Então, o que você sugere que eu faça? Sugiro que espere um momento em que vale a pena confirmar sua teoria. O que você quer dizer? O Deus do destino respondeu com uma pergunta. O que você acha que vai acontecer se você não fizer nada? O que vai acontecer com o avião se você parar de ser o maníaco controlador que você é? Por que você acha que deve ensinar tudo? Você sabe por que devo controlar tudo. Sem mim, o avião mergulhará no caos. Deuses começarão a lutar desenfreadamente entre si. Mortais começarão a atacar igrejas e criar suas próprias igrejas na esperança de se tornarem novos deuses. Será absoluto e caos completo. Será um pesadelo. Haverá mortes após mortes. Tanta morte, será. O Supremo Celestial ficou lívido quanto mais ele descrevia as consequências de deixar o mundo funcionar sem seu controle. Ele realmente se sentiu mal só de imaginar. O Deus do destino o interrompeu. Já chega. Já ouviu o suficiente. Ele sabe o suficiente sobre o Supremo Celestial para saber que ele realmente tem boas intenções para o plano Jargot. Ele não é tão velho quanto Stelios, mas é velho e costumava ser próximo do Supremo Celestial no passado. Isso foi antes do Supremo Celestial tentar matar.
O Supremo Celestial parou de falar e olhou com expectativa para o Deus do Destino que estava passando a mão pelo rosto e murmurando sobre todos os demônios que espreitavam na cabeça do Deus da Ordem. Se você tentasse confirmar sua teoria durante um período de caos, quais seriam as repercussões? O Deus do Destino perguntou. Os olhos do Supremo Celestial se iluminaram em compreensão. Ele disse lentamente: não importaria tanto. Haverá tanto caos ao redor que um pouco mais de caos não importará. Uau, esse é um bom plano. Você é um gênio. O Deus do Destino balançou a cabeça. Você está muito enrolado e seu pensamento é rígido. É por isso que você não vê o óbvio. Não fique tão animado em confirmar sua teoria. Você pode estar errado sobre isso, mas o bom é que você vai ficar mais perto de descobrir o objetivo deste novo Deus. Obrigado por sua ajuda. Eu tenho que ir, disse o Supremo Celestial. Antes de ir, tenho algo a dizer a você. Considere isso um favor meu. Não consigo ver nada sobre esse novo Deus, mas vi algo sobre você. Você vai morrer e será por traição. O Supremo Celestial saiu com aquela profecia condenatória sobre sua cabeça. Uma profecia que afirma que você vai morrer tende a deixá-lo taciturno, mas ele não permitiu que isso o impedisse de executar seus planos. Ele instruiu a Igreja da Ordem e da Justiça a se esconder e parar de policiar o reino mortal. A única coisa que ele fez foi colocar uma grande barricada divina esférica ao redor do formigueiro. Ele poderá saber sempre que alguém passar pela barricada para fazer contato com o formigueiro ou para sair dele. Então ele se deitou e observou. Ele não disse nada quando Arcon trouxe um colosso para o acampamento. Ele não interferiu na luta deles. Ele permitiu que isso se transformasse em uma guerra divina. Ele permitiu que a guerra divina se transformasse em uma guerra mundial à medida que mais deuses se acumulavam. Sua inação permitiu que a guerra se tornasse mais importante do que os semideuses. Foi então que ele decidiu confirmar sua teoria. Foi doloroso para ele assistir todo esse caos devastar a ordem cuidadosamente estabelecida que ele havia estabelecido, mas ninguém se importará muito quando ele colocar os semideuses em risco. Todo o caos valerá a pena se ele conseguir desvendar o mistério que é o novo Deus. O mal que ele conhece é melhor do que o mal desconhecido que o Deus oculto está perpetrando sob a cobertura dos semideuses capturados. Ele sempre pode colocar as coisas em ordem. As coisas estão ficando chatas para ele de qualquer maneira, ele vai se divertir muito colocando as coisas de volta em seu devido lugar. Ele convocou um conselho divino no templo do acampamento. Os deuses enviaram seus avatares. Foi a primeira vez em 120 anos que seu Supremo Celestial está dando qualquer ordem. Ele tem estado muito quieto durante todo esse tempo. Parece que tudo isso está prestes a mudar. Capítulo 377 Hora de acabar com isso. Os deuses participaram do conselho divino com entusiasmo. Além de a reunião ser obrigatória, eles estão ansiosos para comparecer à reunião porque querem saber o que ele tem a dizer depois de tanto tempo em silêncio. Eu chamo este conselho divino à ordem. Ele disse depois que todos que virão chegaram. Ele os informou de sua intenção imediatamente. Decidi acabar com esse impasse com as formigas. Chamei um colosso da minha igreja. O colosso vai entrar no formigueiro e chegar ao fundo desta questão. Ele os informou por vários motivos, todos girando em torno de uma única palavra: traição. Uma traição precisa de um traidor. A primeira razão pela qual ele os está informando é para deixá-los saber de seu plano e, com sorte, reduzir as chances de o novo Deus usar isso como uma oportunidade de virar os deuses contra ele. Alguns deuses como Arcon ainda acreditam que ele é o responsável por toda essa situação. Eles acreditam que ele está fazendo isso para remover seus semideuses e impedir a criação de mais senhores divinos em uma tentativa de reduzir as mudanças como sempre faz. Ele escolheu informá-los de suas intenções de resolvê-lo para que, se isso levasse a outra situação desfavorável como a morte de semideuses, não levasse a mais mal-entendidos. Haverá mais mal-entendidos se ele se mover sem informar os deuses e algo infeliz acontecer. A segunda razão importante é observar a reação das formigas à sua declaração. Ele quer determinar se já existe um traidor entre os deuses. Seu plano visa descobrir mais sobre a situação para que ele não se importe com o vazamento de seus planos. Aconteça o que acontecer, com certeza o indicará o objetivo das formigas e do Deus que as ajuda. Só estou convocando esta reunião para informá-los da minha decisão e não para abri-la para uma discussão. Isso vai acontecer e veremos os efeitos da minha decisão logo quando o colosso chegar. Enquanto isso, você pode ir embora. Seu tom indicava a finalidade do assunto. Eu declaro este conselho divino encerrado. Os deuses se dispersaram. Ninguém disse nada desde que ele não os chamou aqui para sua opinião. Os 7 deuses que tinham semideuses aqui ficaram aborrecidos com a decisão, mas eles não se importam mais. Eles têm uma guerra para lutar que requer toda a sua atenção. Além disso, eles já sacrificaram mais do que o valor desses semideuses na guerra mundial. Como está agora, a situação não é mais sobre os semideuses, mas sobre o desrespeito de Arcon para com eles. Stelios foi ver Elius antes de partir.
Ele encontrou Elius meditando. Quando você estará pronto para romper? Eu me sentirei melhor se você for um transcendente e puder se proteger. Ele perguntou ao filho com a preocupação devida a um pai. Não posso me tornar um transcendente, eu não poderei permanecer como um negociador. As formigas não confiarão em um transcendente, especialmente depois do que aconteceu da última vez. Não é seguro permanecer um negociador, mas não posso deixar ainda até que meu trabalho seja cumprido. Elius respondeu com determinação justa. Stelius sorriu e assentiu. Ele está impressionado com a demonstração de camaradagem de Elius. É uma boa qualidade que um pai gostaria de ver em seu filho. É também uma qualidade que fará com que seu plano para Elius corra bem. Bem, você não precisa mais se preocupar com isso. O Supremo Celestial mandou chamar um colosso. Ele pretende chegar ao fundo da questão com a formiga. Então você pode voltar para a Cidade do Sol e romper por lá, será seguro para você passar por lá e não precisarei mais me preocupar com você. O alívio que Stelius sente é evidente em sua voz. Alguém poderá dizer quanta preocupação ele tem por Elius. Hélio sorriu. Essas são ótimas notícias. Sim, é. Então prepare-se para deixar este lugar. Elius assentiu como um filho obediente. Obrigado por sua preocupação, pai. Voltarei assim que não for mais necessário. Stelius saiu depois de uma breve conversa e Elius retomou sua meditação. Só que ele não está mais meditando. Sua mente está pensando em muitas coisas, uma das quais é a sinceridade de Stelius para com ele. Elius sabe que Stelius quer que ele esteja são e salvo. Ele não está baseando sua crença na demonstração de preocupação que Stelius está mostrando para ele. Ele está se baseando no que descobriu depois de quebrar os estigmas e descobrir seu propósito completo. Se ele estivesse no lugar de Stelius, também se preocuparia com sua segurança, considerando o investimento que fez e o que espera obter com isso. A outra coisa que o preocupa é a declaração de ação do Supremo Celestial. Parece que o pai da árvore está fora do tempo. Algo precisa ser feito sobre isso. Ele pensou para si mesmo. As linhas de frente estiveram em estado de atividade reduzida por mais de 100 anos, mas voltaram a ser ativas por causa da declaração do Supremo Celestial. Então algo aconteceu que colocou as linhas de frente em um estado de overdrive. É algo inesperado. As formigas pediram negociação após anos de silêncio. Os deuses se reuniram novamente para o evento. Eles voltaram o olhar para as linhas de frente e deram atenção total. Agora tenho certeza que existe um traidor entre nós, ou será coincidência que as formigas pediram negociação assim que estou prestes a quebrar esse impasse? Um desses deuses me traiu. Quem é esse? O Supremo Celestial pensou consigo mesmo enquanto examinava a multidão de deuses sentados. Eles parecem inocentes e joviais, mas um deles o traiu. Ele tem observado as linhas de frente como um falcão e está ciente de tudo o que aconteceu, incluindo a conversa de Stelius com Elius. Elius não fez nada suspeito e nem nenhum soldado da linha de frente. Capítulo 378. A primeira exigência. Elius sentou-se em sua tenda meditando. Ele não saiu de sua tenda nem recebeu nenhum outro visitante. Mesmo que recebesse visitas, ninguém mais na linha de frente fez nada suspeito. Todos passaram o dia como se nada fosse diferente, o que para a maioria deles poderia muito bem ser. A maioria deles não sabia sobre a declaração do Supremo Celestial. O Supremo Celestial pode afirmar com absoluta certeza que o vazamento não ocorreu por causa de ninguém da linha de frente. Isso significa que foram os deuses que vazaram a informação para a formiga. Um deles está em contato com as formigas. Ele não pode monitorar o que os deuses fazem em seus reinos divinos, então ele não sabe qual deus o traiu. No entanto, há algo de bom que saiu do vazamento. Ele confirmou que o deus do destino estava certo e que realmente existe um traidor entre os deuses. Agora, ele será extremamente cauteloso e cuidadoso com os deuses. Devemos prosseguir com a negociação. Um dos 7 deuses perguntou a ele. Ele já fez uma declaração de guerra contra as formigas. Então, eles estão pedindo permissão para negociar com aqueles que podem ser considerados terroristas agora. Ele respondeu rapidamente. Claro, vá em frente. Não há razão para não fazer de tudo para tentar obter seus semideuses. Mas essa negociação não deve ser arrastada porque ainda farei o que quero quando o Colosso vier. Esta oportunidade de negociação não vai me atrasar. Ele deu sinal verde para eles. A recusa será contraproducente para seu objetivo de informar os deuses de antemão. Ele quer mostrar a eles que não tem segundas intenções e também quer ver como as formigas reagem. De qualquer forma, ele chegará ao fundo desse enigma de uma forma ou de outra. Esta oportunidade de negociação não o fez mudar de ideia. Seu Colossus ainda está a caminho e vai explodir tudo. Ele não quer colocar os semideuses em perigo, mas o fará se for necessário. Se for uma manobra para atrasá-lo, não vai funcionar. Nada pode atrasar a retribuição da justiça. Elius foi chamado para cumprir seu dever de negociador. Ele estava acompanhado por 9 sacerdotes.
7 dos outros deuses, uma da igreja da ordem e outro uma da igreja do sol. Não há nenhum representante da igreja da tempestade entre sua procissão. Um dos sacerdotes pertencentes aos 7 deuses falou com ele enquanto eles estavam a caminho. Obrigado por fazer isso por nós. Tomamos muito do seu tempo. Meu Deus diz que ele vai te dever um favor divino se ele conseguir recuperar seu semideus e um favor normal se não. Você merece algo para os seus esforços, independentemente do resultado. Hélio fez uma reverência. Agradeço ao Deus da misericórdia por sua generosidade. É meu dever ajudar meus companheiros quando posso, mas sua generosidade tornou isso meu privilégio. O padre assentiu satisfeito e se retirou. Os outros sacerdotes se aproximaram dele um a um para agradecer por seu dever e prometeram-lhe vários tipos de favores. Um favor normal de um Deus pode ser usado para fazer com que o Deus faça algo por você, mas o Deus pode optar por não fazer, oferecer a você uma alternativa pior ou adiar a execução. Um favor divino, por outro lado, é um favor muito importante no qual o Deus será compelido por sua divindade como um Deus a cumprir o favor com o melhor de suas habilidades. Não é uma obrigação para o Deus fazer o que você pediu, mas é uma obrigação para eles tentarem o seu melhor. Eles podem não ser capazes de fazer algumas coisas por você se não estiverem em seu poder, não importa o quanto eles queiram, mas eles devem tentar o seu melhor antes de oferecer uma alternativa. Ele agradeceu a generosidade e disse palavras que acariciaram seu ego. Os padres da Igreja da Justiça e da Igreja do Sol nada lhe ofereceram. Então eles voltaram ao silêncio depois que os 7 sacerdotes terminaram de entregar a mensagem de seus respectivos deuses. Elius sorriu ao ver o que os esperava em frente ao formigueiro. Ele disse a eles: Parece que teremos boas notícias. Podemos conseguir os semideuses. Os outros sacerdotes ficaram em estase quando viram todos os semideuses colocados fora do formigueiro. Eles foram amarrados, amordaçados e emaciados, mas é uma boa visão. Indicavam um aumento na possibilidade de sua libertação. Elius e sua comitiva alcançaram os guardas reais que esperavam. Um dos guardas reais falou com eles. Estamos dispostos a deixar todos os semideuses irem, mas queremos duas coisas. Se não conseguirmos os dois, não libertaremos nenhum dos semideuses. Você entendeu? É tudo ou nada. Hélio falou. Entendemos e estamos dispostos a trabalhar para satisfazer os dois requisitos, desde que sejam razoáveis. Não se preocupe, é razoável. Primeiro, queremos 50 peças de itens divinos para cada um dos 7 semideuses. Elius consultou os sacerdotes antes de responder. Isso é razoável e estamos dispostos a cumprir esse requisito. Qual é o segundo requisito? 50 peças de itens divinos são demais para um único semideus, mas os deuses concordaram com isso porque eles não têm muito uso para isso além de bater com outros deuses. O Supremo Celestial também colocou um limite no tempo que eles têm para pagar a fiança de seus filhos. Então eles estão com pressa para terminar essa negociação e não querem ser os únicos a atrasar. O Colossus pode chegar aqui a qualquer momento. Além disso, o preço de 50 parece uma pechecha quando comparado ao valor que Arcon teve que pagar por ele e eles têm certeza de que poderão recuperá-lo assim que o Colosso terminar seu trabalho na colônia de formigas. Capítulo 379 A segunda exigência. A guarda real respondeu à pergunta de Elius. Não se preocupe com isso por enquanto. Trouxemos os semideuses para fora, então queremos um gesto igual de sinceridade. Traga os itens com divindade aqui. Queremos ver antes de aceitá-los. Não pudemos inspecioná-los da última vez porque do Colosso e recebi alguns itens defeituosos. As formigas querem confirmar a autenticidade dos itens com a divindade antes de passar para o próximo pedido. Hélio concordou. Isso é compreensível. Voltaremos agora e retornaremos quando tivermos os itens. Eles voltaram ao acampamento para os sacerdotes obterem os itens necessários de seus deuses. Eles não têm nenhum colosso que possa aumentar e desmoronar no templo no avatar de outros deuses para recuperar itens com divindade de seus deuses. Os deuses chamaram seus transcendentes para o campo de batalha divino no centro do plano. Em seguida, a parte da negociação retornou para retomar a negociação. Os sacerdotes exibiam cada item para os guardas reais verem. Cada item, seja uma joia ou uma taça, mostrava indicações claras de divindade que provavam que não eram defeituosos. Eles brilham e atraem qualquer organismo senciente que os olhe. A pessoa sentirá um desejo pelos itens porque representa o poder destilado que pode evoluir o estado de existência de alguém. Agora que a autenticidade dos itens foi comprovada, podemos seguir em frente. Helios perguntou impaciente. A guarda real respondeu. Sim, podemos. Queremos mais uma coisa. Queremos você. Ele perguntou em um tom confuso. Você quer que eu faça o quê? Quero dizer, só trocaremos todos esses 7 semideuses por 50 itens com a divindade e você, semideus do Deus Sol. Ou você concorda e fazemos a troca ou você discorda e podemos separar. Hélio ficou atordoado. Ele nem sabia como responder. Ele não é o único chocado.
Aparentemente, outra pessoa está e essa pessoa não gostou nem um pouco do que ouviu. Isso fez com que algumas mudanças ocorressem no mundo imediatamente. O sol no céu de repente se iluminou. Ele aumentou tanto que parecia que estava caindo na terra. A temperatura do reino mortal aumentou para níveis perigosos. É óbvio que o Deus Sol está zangado. Gigantes em todos os lugares curvaram suas cabeças no chão e imploraram por misericórdia do Deus Sol. Eles estão pedindo a ele que os perdoe por tudo o que o deixou com raiva. O que você disse? Enquanto Elias ainda está processando o que acabou de ouvir e o que estava acontecendo com o mundo, os 7 sacerdotes atrás trocaram um olhar e acenaram um para o outro. 2 deles foram segurar o padre da Igreja do Sol enquanto os outros 5 lançaram feitiços de restrição divina em Elias. Ele foi pego de surpresa sem suas runas ativadas, então ele ficou preso e incapaz de se mover. Não faça isso. Isso é errado. Você não pode fazer isso comigo. Ele implorou a eles com seu senso divino. Lamentamos, mas o pedido é razoável. Um semideus por 7. O sacerdote do Deus da Misericórdia respondeu. Ele não desistiu. Mas você acabou de me agradecer e seus deuses me devem um favor. Você me deve depois de tudo que fiz por você. Outro respondeu com indiferença. Devemos a você um favor normal agora. Isso só se tornará um favor divino depois que pengarmos os semideuses. Espere até pengarmos os semideuses antes de começar a tentar obrigar nossos deuses. Ao contrário do padre da misericórdia que teve a decência de se arrepender, esse padre não sentiu nenhum arrependimento. Não é que ele não se senta mal por Elias, ele se sente mal. Mas seu Deus decretou que Elias deveria ser capturado e entregue para a troca. Ele não se arrepende porque está simplesmente obedecendo a uma ordem de seu Deus. Às vezes, a fé torna os crentes capazes de fazer coisas terríveis. Elias voltou-se para o padre da igreja da ordem e da justiça. Ele gritou: ajude-me. Você não pode simplesmente assistir e deixar isso acontecer. Os 2 padres foram segurar o padre da Igreja do Sol. É de conhecimento comum que os sacerdotes do Deus Sol são mais poderosos do que outros por causa da qualidade de seus estigmas. Então eles enviaram 2 para impedir o padre de interferir. Entretanto, o pároco da Igreja da Justiça optou por vigiar sem interferir e eles não o incomodaram. O padre não disse nada mesmo quando Elias o chamou. Elias estava ligado em meio a seus gritos de socorro. Então os sacerdotes restringiram sua boca e o cobriram com um casulo de poder para impedir também qualquer meio de comunicação. Em parte para impedi-lo de fazer barulho e principalmente para impedi-lo de falar e usar seu favor divino imediatamente após a troca. Isso não o impediu de dar-lhes olhares venenosos. Então eles fizeram o casulo opaco para impedi-lo de ver qualquer coisa. Ele foi essencialmente amarrado, amordaçado e cego. Então ele é usado como um item trocado com os guardas reais pelos 7 semideuses. Ele tentou de tudo, mas foi arrastado para a colônia. Os sacerdotes receberam os semideuses e partiram alegremente com eles. A missão deles foi cumprida. A única coisa fora do lugar é o sol escaldante. Ainda está perto do avião e está bombardeando o avião com calor e luz além do que é agradável de se terça. De volta ao templo dos deuses. Que bobagem é essa? Stelios se levantou e gritou de raiva quando os guardas reais perguntaram por Elias. Um dos 7 deuses disse ao Supremo Celestial: é razoável. Um semideus por 7 é um bom negócio. O rosto de Stelios se contorceu de raiva. Ele não podia acreditar que eles estão realmente considerando a demanda, mas ele não a aceitará. Ele fará tudo o que puder para impedi-lo. Ele investiu muito em Elias para arriscá-lo. Capítulo 380 Elias não vale 7 semideuses. Eles escolheram ignorar a explosão de Stelios e dar ao Celestial Supremo uma sugestão sobre por que trocar Elias por 7 semideuses é uma boa ideia. A visão enfureceu ainda mais Stelios. Você está sendo estúpido agora. Não vamos considerar uma ideia tão idiota. Como você desceu tão baixo a ponto de usar um semideus para negociar como uma mercadoria e ainda assim com formigas? Stelios gritou para o Deus que ousou fazer tal afirmação. Usamos semideuses para entretenimento o tempo todo. Eles são ferramentas para serem usadas para nosso prazer. Isso não é tão diferente de seu propósito. A voz de Stelios aumentou com sua raiva. Ele é minha ferramenta. Ele é meu para usar como eu quiser, não seu. Vou decidir para que quero usá-lo. Os outros deuses começaram a expressar suas opiniões sobre o assunto. Alguns concordaram com Stelios. Ele fez um favor a eles ao permitir que Elias se envolvesse em primeiro lugar. Pedir pela vida de seus semideuses é pedir demais e desrespeitá-lo. Alguns discordaram de Stelios. De 1 a 7 é uma boa troca, de qualquer maneira, eles olham para isso. Elias não vale 7 semideuses. Ele é apenas um semideus. Ambos os lados ficaram aquecidos. Tudo aconteceu tão rápido. O templo ficou turbulento rapidamente e alguns deuses já estavam se preparando para lutar.
Parece que uma repetição do incidente do Colossus acontecerá novamente, mas desta vez ocorrerá muito rapidamente. Os deuses estão atualmente divididos por causa da guerra mundial, então eles estão ansiosos para se enfrentar. É como se o cronômetro de uma explosão começasse perto do fim em vez de no começo. A explosão ocorrerá sem demorar muito. Silêncio. O Supremo Celestial ordenou. Todos ficaram em silêncio imediatamente. Eu tomo as decisões aqui. Ele os informou quando o peso de sua ordem os pressionou e impôs o silêncio. Todos eles se curvaram a ele. Ele os deixou naquele estado por um tempo antes de se acalmar. Então ele deu seu veredicto. Eu permitirei a troca. Stelios tentou falar, mas não conseguiu. Então ele direcionou sua raiva para outro lugar. Seu poder divino brilhou em seu reino divino e deu poder ao sol brilhando no plano de Zargot. O Supremo Celestial ignorou seu acesso de raiva e instruiu seu sacerdote a não se envolver. Os outros sacerdotes obtiveram o sinal verde de seus deuses e restringiram Helios. O deus da ordem permitiu isso porque reduziria as baixas que seriam experimentadas quando ele invadisse a colônia de formigas com um colosso. Ele não sabe o que o deus ou as formigas estão pensando para fazer esse acordo, mas ele quer ver de qualquer maneira. Ele sabe que pode estar caindo na armadilha do inimigo, mas a consequência é a vida de um único semideus, e uma única vida certamente vale a pena para pacificar 7 deuses. O que importa a vida de um único semideus? É também o semideus do Deus Sol. Não é como se o Deus do Sol precisasse de um semideus. Ele já tem centenas de senhores divinos, então não perderá nenhum semideus. Não importa o que o inimigo queira fazer com os semideus, as consequências do sacrifício de um único semideus serão pequenas e reduzirão o caos resultante. Também provará que ele não começou essa farsa para reduzir o número de semideuses. O negócio está a seu favor, mas o que o fez decidir que deve prosseguir com o negócio é a forma como Stelios gritou e delirou em sua presença. Tal coisa não acontecia no passado, mas os deuses agora parecem pensar que é permitido porque ele foi retirado nos últimos anos. Então ele tem que bater o pé e lembrá-los quem é o chefe por aqui. Stelios de repente pensa que seu semideus é dele para fazer o que quiser. Ele parece ter esquecido que foi o Supremo Celestial que o forçou a permitir que Helios participasse da missão heróica em primeiro lugar, quando sentiu a tentativa da Rainha das Formigas de se tornar um semideus. Ele precisa ser lembrado de que o Celestial Supremo estava disposto a sacrificar Helios para entretenimento naquela época e ainda está disposto a sacrificar Helios pelo bem do avião. A troca foi feita e o semideus do Sol foi levado embora. O Supremo Celestial acenou com a cabeça em satisfação. Os deuses estavam conversando baixinho entre si. Arcão estava sorrindo de orelha a orelha. Ele está feliz por conseguir seu semideus há 120 anos, agora ele está muito feliz porque Stelios está ferrado. Não é sua vitória nem grande, mas é bom ver seu rival perder. O silêncio voltou ao templo quando o Supremo Celestial começou a falar novamente. Stelios, vou tentar salvar seu semideus, mas nada é certo. Essas coisas acontecem. Coisas ruins, infelizes e imprevistas acontecem de repente sem motivo aparente e não há nada que possamos fazer sobre elas. Só temos que seguir em frente e... Ele ainda estava falando quando Stelios exclamou. Oh merda. Eu tenho que ir. Ele sentiu algo realmente urgente que precisa de sua atenção. Não é algo que possa ser adiado ou adiado. Eu não declarei esta reunião encerrada. Você não pode. O Supremo Celestial começou a negar-lhe a permissão para sair. Stelios não ouviu. Seu avatar desapareceu deixando o Supremo Celestial furioso. É desse tipo de desrespeito que ele não gosta e deve acabar com isso. Ele se recompôs depois de um tempo e continuou seu discurso. É compreensível que o Deus do Sol esteja perturbado com seu filho. Eu o perdoarei porque ele cumpriu seus muitos anos de serviço como o Deus do Sol sem nenhum problema. Ele sempre segue o protocolo adequado, mas parece que ele realmente ama seu filho. Perdoarei sua transgressão só desta vez. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.